Bom dia, crianças, bom dia, familiares. Vamos para mais uma semana de trabalho? Continuando nossos estudos, né? Sobre leitura, produção. Nós estamos nos aprofundando sobre tipo e gênero textual. Vimos bastante coisa interessante semana passada. E como passou um finalzinho de semana aí, eu vou dar uma recapitulada e inserir matéria nova, ok? Então vamos lá, pessoal. Tipos e gêneros textuais. Qual a diferença? Tipo, quer dizer que é um estilo, estamos lembrando, hein? Quais são os tipos? Narração, descrição, dissertação, injunção e exposição. Qual que nós estamos estudando? Nós entramos semana passada. Narração, não foi mesmo? A narração é uma contação de histórias, tá bom? O que a narração exige? O que exige? Para se caracterizar um texto narrativo, quais são os elementos que eu preciso, né, para realmente difundir que é um texto narrativo? Um narrador, personagens, um local onde essa história acontece, quando, que é o tempo, começo, meio e fim, um conflito, um problema, e a solução do problema pode ser opcional, ok? Dentro do texto narrativo, nós temos os gêneros. Olha lá, gênero está dentro dos tipos. Então, dentro do tipo narração, nós temos os gêneros, que é a função. Temos o conto, a fábula, lenda, novela, romance, diário, biografia, crônica. E qual é que nós entramos na semana passada? Conto. Nós entramos com conto e vimos sobre os contos fantásticos. Seres fora da realidade, tudo ali é permitido, uma super aventura. E agora vamos entrar para os contos de fadas ou contos maravilhosos, tá? Esse é o que a escola mais trabalha. O conto de fada, desde pequenininho te conto histórias de contos de fada para vocês. Eu vou dar uma introdução histórica primeiro, tá? A título de curiosidade mesmo. Olha lá. Os contos de fadas, na versão que conhecemos hoje, nasceu na França, não é brasileiro, tá? Nasceu na França, um outro país. Por volta do século XVII. Olha lá quanto tempo. Por Charles Perrault. Mas só ficaram famosos no século XIX. Ó, 17, passou 100, 18, passou mais 100, 19. Os contos de fadas não recebiam este nome. Não era assim, eu vou escrever contos de fada. Não era. Porque eles eram escritos para adultos. E tinham o objetivo de amenizar, de dar uma aliviada naquelas histórias polêmicas e controversas que aconteciam naquele tempo. Sabe como? Sabe qual que é uma história polêmica? Como que uma princesa podia se apaixonar por um plebeu, por um cara pobre lá da vila? Não é muito disso? Ou um príncipe. Como que um príncipe, filho do rei, pode se apaixonar por uma plebeia, por uma menina da vila? Então começaram a inventar esses contos para justificar algumas histórias controversas, muitas outras, tá? Nós vamos ver também isso aí. Charles Perrault escreveu muitas histórias. Bela Adormecida, Chapeuzinho Vermelho, A Gata Borralheira, O Pequeno Polegar e muitas outras. O trabalho de Perrault só foi conhecido quando os irmãos Grimm, esse nome é o que a gente sempre ouve, tá? São dois irmãos com o sobrenome Grimm, no século XVIII, fizeram uma pesquisa muito importante sobre a história dele. Então, ele escreveu no século XVII, algumas pessoas, ele inventou, ele narrava, essas histórias foram passadas de forma narrativa, depois ele escreveu, tá? No século, ele estava morto, no século XVIII esses irmãos estavam estudando, estavam fazendo uma pesquisa literária e fizeram uma compilação, juntaram esse material e viram que isso era fantástico. Eles até fizeram algumas alterações, isso nós não vamos entrar também não, mas só para vocês saberem, algumas mudanças. Por exemplo, na história Chapeuzinho Vermelho, na versão original do Perrault, ela morre, né? O lobo mata ela e mata a vovó. E ele queria ensinar a obediência, que nós devemos obedecer, porque isso pode se formar uma forma trágica no final. Mas os irmãos Grimm quiseram amenizar, para não ficar uma história de terror, mas sim uma história de contos de fada, tá bom? Então essas histórias só ficaram conhecidas depois que esses irmãos escreveram, sabe? Publicaram mesmo e falaram muito sobre as histórias de Charles Perrault. Peraí, deixa eu voltar. Uma coisa importante, pessoal, olha a fonte aqui, ó. De onde, professora, como é que a senhora sabia isso? Eu fui pesquisar, tá? Então, os dados que estão aí, a professora tirou aqui, ó, estudokids.com.br, tá? No Google, e também brasilescola.uol.com.br, ok? Contos de fada. Qual vai ser o nosso exercício? Então, a professora deu uma introdução, não entrei muito dentro do conto de fada, tá? Mas eu quero um exercício. Presta atenção no exercício. Primeiro, vou apresentar uma lista de contos de fada
E vocês escolherão um da lista que a Pro mostrar para me contar um trecho. Daquela mesma forma, você pode escrever, você pode desenhar ou você pode gravar um vídeo, tá? Você que é pequenininho, se quiser desenhar uma parte do conto de fada que você gosta, desenha e me fala qual é o conto. Se você gosta de gravar, é falante, grava ou você pode me escrever. Manda lá no nosso grupo. E segundo, presta atenção no segundo. Eu tenho certeza que aparecerá alguns contos de fada que vocês não conhecem, conto desconhecido. Me diga qual você gostaria de saber e a professora manda para você, tá? Então olha lá a nossa lista, presta atenção. A Bela Adormecida, Branca de Neve e os Sete Anões, Chapeuzinho Vermelho, A Gata Borralheira, O Ganso de Ouro, Os Sete Corvos, Os Músicos de Bremen, A Guardadora de Gansos, João e Maria, O Pequeno Polegar, As Três Fiandeiras, O Príncipe Sapo, O Barba Azul, Henrique do Topete. Essa lista vai estar junto com a exposição do slide, tá? Dá uma olhada, tem algum desses aí que você não conhece? Você quer conhecer? Manda para a professora que a professora manda especialmente para você. Um beijo, tá bom? E até a nossa próxima aula. Fiquem com Deus.